Na aula de hoje, nós vamos abordar vetores força. Essa parte aparece no capítulo 2 do livro de estática, né? Então agora nós estamos entrando no capítulo 2 do livro de estática, né? Antes de falar de vetores, eu gostaria de falar sobre as diferenças entre grandezas escalares e vetoriais. Então vamos colocar aqui do lado. Grandezas escalares, grandezas vetoriais. Certo? Então, as grandezas escalares, elas se caracterizam por apresentar apenas um valor modular, né? Então, essa grandeza, com o seu valor modular apenas, é possível entender e compreender essa grandeza. Então, por exemplo, eu posso ter massa, volume, que mais? Pressão, temperatura e outros. Entretanto, as grandezas vetoriais, elas se diferenciam das grandezas escalares porque, além do valor modular, essa grandeza precisa apresentar uma direção e um sentido, né? Ela precisa apresentar uma direção e um sentido. Então, por exemplo, eu posso ter deslocamento, velocidade, aceleração e outros, né? Então, a grandeza vetorial, além do seu valor modular, para eu entender e compreender bem essa grandeza, eu preciso conhecer a direção e o seu sentido, né? Então, essa grandeza possui modo, direção e sentido, como acontece com o deslocamento, com a velocidade, com a aceleração, com a força, com o momento de força e outras grandezas vetoriais, né? E aqui nós vamos estar abordando o vetor força, né? Que é uma grandeza vetorial, né? Lembrando que essa grandeza vetorial força, ela aponta para uma direção, né? E considerando um plano cartesiano XY, né? Considerando um sistema de coordenadas em um plano cartesiano formado pelos eixos das abscissas e das ordenadas, eu vou mostrar um vetor, né? Um vetor no plano. Então eu coloquei aqui nessa posição só para nós sabermos que eu estou tratando de um plano cartesiano, né? Formado por dois eixos, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então vamos esboçar um vetor qualquer. Vamos esboçar um vetor F. Vetor F
Esse vetor f, ele vai formar no plano um ângulo em relação ao eixo das abscissas e o ângulo em relação ao eixo das ordenadas. Então, o ângulo formado entre o vetor f e o eixo x, eu vou chamar de θx. O ângulo formado entre o vetor f e o eixo y, eu vou chamar de θy. Com isso, eu posso encontrar as componentes fx e fy. Essas componentes, elas são as projeções do vetor f em relação a cada eixo, né? Então, se eu analisar o eixo x, né, a projeção do vetor f sobre o eixo x corresponde ao fx. A projeção do vetor f em relação ao eixo y corresponde ao fy, né? Então, o fx, a componente fx, é a projeção do vetor f sobre o eixo x. A componente fy é a projeção do vetor f sobre o eixo y, né? E conhecendo o vetor f, nós podemos encontrar essas componentes. Porque eu tenho uma força no plano, uma parcela dela está na direção x e uma outra parcela está na direção y, né? Para encontrar essas componentes, eu preciso aplicar algumas relações trigonométricas, né? Então, para encontrar o fx, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a força F e multiplicar por cosseno de θx. Se eu quiser encontrar a força Fy, o que eu faço? Vou pegar a força F e multiplicar por seno de θx. Isso é igual a F seno de θy. Certo? Então, para encontrar o fx, eu posso pegar a força F e multiplicar por cosseno de θx, ou pegar a força F e multiplicar por seno de θy. Para encontrar o fy, eu posso pegar a força F e multiplicar por seno de θx, ou pegar a força F e multiplicar por cosseno de θy, né? Então, de uma forma ou de outra, eu posso encontrar a força F, né, através do θx ou através do θy, né? Lembrando que θx e θy são ângulos complementares, onde o somatório de ambos é igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2, né? Isso é igual a 90 graus. E se eu, por acaso, tiver em mãos os componentes e queira encontrar a força resultante, o que eu faço? Eu vou pegar a força F. No caso, se eu quiser encontrar a força F, o seu módulo, eu vou pegar as componentes, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz. E com isso eu encontro a força F. Agora, se eu tenho as componentes, tenho o valor modular da força F e quero encontrar o θx e o θy, o que eu faço? Tangente de θx vai ser igual a quem? Tangente de θx
O cateto oposto vai ser o FY. O cateto adjacente vai ser o FX. E para achar o θy, o que eu faço? Cateto oposto tá aqui em cima, projeção FX. E o cateto adjacente a esse ângulo é o FY. Assim eu consigo encontrar os dois ângulos. Lembrando que esses ângulos são complementares, né? Sendo que a soma dos dois ângulos, θx e θy, é igual a 90 graus, né?